Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui deixar a minha paz do Senhor aos irmãos que vão assistir pela manhã, bom dia, aos irmãos que vão assistir à tarde, boa tarde, aos irmãos que vão assistir à noite, boa noite. Vamos começar o nosso curso teológico falando sobre ética cristã. E eu quero começar, como é um curso teológico entre cristãos, a gente começa a primeira coisa fazendo é orando. Pai Celeste, Pai amado, que nesta hora, Senhor, o Senhor venha estender as tuas mãos, nos dando conhecimento, nos dando sabedoria, repreendendo, Senhor da glória, tudo aquilo que não provém de ti. Que a tua mão poderosa, Senhor, possa tirar dos nossos ouvidos todo comichão. Senhor, que a tua mão poderosa possa ser notória, Senhor, sobre a nossa vida, de forma, Deus, que nós possamos compreender a tua palavra, entender o teu querer sobre as nossas vidas. Pai, abre o nosso entendimento, porque a tua palavra diz que o teu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém, irmãos? Eu quero deixar aqui, desde já, para a nossa meditação, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 em diante, o versículo 16 e 17 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Quando Paulo vai escrever a Timóteo, ele está falando que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, como nós conhecemos hoje, Bíblia, mas naquela época eram as cartas que Paulo estava escrevendo a Timóteo, ele está dizendo, a palavra de Deus, ela é muito perfeita, ela é muito proveitosa para corrigir, para ensinar, mas também para nos instruir. Nós, como povo de Deus, temos a Bíblia como nosso manual de regra. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela não perdeu a sua eficácia. Nós estamos vivendo numa época em que a tecnologia está tomando muitas vezes o lugar de muitas coisas que nós fazíamos antigamente, que nós fazemos hoje. Antigamente, a pessoa, para fazer um esboço, ela tinha que estudar, ela tinha que pesquisar. Hoje, nós temos o chat GPT, nós temos hoje uma pesquisa muito rápida que a gente pode fazer no nosso celular. E muito rápido, às vezes, a gente já nem precisa mais de gastar aquele tempo que nós gastávamos antigamente. Antigamente, antes de se fazer um esboço, os pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, eles iam para a Bíblia para orar, para pedir a Deus a revelação, a divina revelação, para poder alcançarem da parte de Deus a revelação para corrigir a igreja, para edificar a igreja. Nós temos a história de Daniel Berg e Gunaving, nós temos a história de Calvino, nós temos a história de John Wesley, nós temos várias histórias. Nós temos a história de Charles Spurgeon, que foram homens que mudaram a sua história. E eles deixaram um manual de ética. A Bíblia vai nos ensinar sobre a ética cristã, que foi perdida durante muitos anos. E eu quero começar aqui a introdução na ética cristã. Os irmãos que vão estar estudando, eu mandei para os irmãos uma apostila. E eu preciso que os irmãos leiam essa apostila. Eu quero que os irmãos façam pesquisas através dessa apostila para que os irmãos consigam entender de melhor forma o curso. Porque o que eu vou passar aqui é resumido. O que eu vou mostrar para vocês aqui é algo muito resumido, igual essa aula. Essa aula nós vamos falar sobre os fundamentos da ética cristã e o papel dela na vida do crente. O que a ética cristã tem a ver com a minha vida cristã? O que a ética cristã tem a ver com o meu viver, com a minha conduta? Nós vamos falar aí, decorrer de 3 aulas que nós vamos falar sobre ética cristã. E na última semana, os irmãos vão poder deixar pergunta para mim no grupo,
deixar algumas indagações daqueles que leram a apostila e podem me fazer várias perguntas acerca da matéria. Eu peço até aos irmãos que não saiam da matéria, fiquem na matéria, naquilo que nós estamos falando. Olha só, definição de ética: conjunto de valores, princípios, normas que regem o comportamento humano. Ética é aquilo tudo, valores, princípios e normas. Como, por exemplo, nós aprendemos dos nossos pais que não devemos falar palavrão. Isso é uma ética que aprendemos dentro de casa. Por exemplo, antigamente era muito ensinado, os nossos pais ensinavam a gente a chamar as pessoas mais velhas de senhores e senhoras. A gente respondia a alguma pessoa que era mais velha que a gente, sim senhora, não senhora. Era um costume, era uma ética, era algo respeitoso. Como, por exemplo, os irmãos que já são de acima dos 40 anos lembram disso. Que toda vez que chegava em casa, falava assim: mãe, sua bênção. Chegava, ia sair: pai, sua bênção. Hoje já não se usa mais, já não tem essa ética moral mais no meio do povo, no meio das pessoas. E eu quero falar um pouco agora sobre ética no conjunto geral. Há valores que os seres humanos perderam com a chegada do século XXI. Muita coisa mudou, muita coisa ficou fácil. A modernização fez com que as pessoas perdessem coisas que as pessoas eram de praxe, era ética naquela época, que hoje já não é mais. Olha como as crianças eram educadas. Hoje nós vemos no jornal, hoje nós vemos na televisão, nós vemos na mídia, crianças que estão agredindo professores. E na nossa época, que a gente estava na escola, a ética que a gente tinha era que professor era como se fosse o nosso segundo pai, nossa segunda mãe. Havia um respeito mútuo com o professor. A gente não discutia com os professores. A gente ia e obedecia. E hoje já não tem isso. Quantas vezes a gente vê na internet, a gente vê pessoas que estão agredindo, aluno que agride o professor, que xinga o professor. Já não existe uma ética, um conjunto de valores, um conjunto de princípios. Já não existe mais. Hoje as pessoas perderam seus princípios. Mas a igreja, que é um farol, a igreja que é a luz do mundo, como disse Jesus, a igreja não pode perder a ética. Há um conjunto de valores na igreja que faz a igreja ser diferente do mundo. A igreja precisa retornar a esses valores. Nós perdemos no decorrer da história, nós estamos perdendo o quê? A característica de igreja para parecer com tudo. Hoje, nós tiramos, por exemplo, um princípio que era o quê? O que atraiu o jovem para dentro da igreja? Era a palavra. Hoje, nós temos shows evangélicos, hoje nós temos jogo de luzes, hoje nós temos várias coisas que vai dizendo, a gente está dizendo que está atraindo o jovem para dentro da igreja. Porém, nós estamos perdendo um princípio. Por exemplo, antigamente, um jovem, quando acabava ali o seu início, que para poder se batizar, na minha época, você tinha que passar por um discipulado de 1 ano. Hoje tem pessoas que com 30 dias estão batizando. E elas não sabem o que é batismo. Elas não sabem o que é morte e sepultamento. Hoje nós perdemos, por exemplo, a norma, né? O obreiro tinha que dominar bem a palavra. Nós vemos consagrações dentro da igreja de pessoas que são consagradas, mas elas não estão aptas. A Bíblia diz que o obreiro tem que manusear bem a palavra de Deus. Né? Nós vemos hoje uma coisa que se perdeu. Perdeu-se a ética. Como, por exemplo,
Eu não sei como é que era na igreja dos irmãos, eu não sei como é que é, mas eu aprendi assim. Meu pastor, meu falecido pastor Jairo Guilherme, que hoje está no Senhor, ele faleceu até na época da Covid, ele ensinava pra gente o seguinte: vocês estão dirigindo um ponto de pregação? Vocês estão como líder no ponto de pregação? Vocês estão como líder na igreja? Quando o pregador acabar de pregar, não pregue de novo. Hoje, quantas pessoas fazem isso? O pregador acaba de pregar, tem pessoas que querem dar uma pincelada sobre a palavra que o pregador pregou. Isso é falta de ética. Isso é falta de princípios. Isso é falta de norma, né? A gente precisa voltar e resgatar alguns valores. Eu falei de valores do comportamento humano e eu usei o comportamento da igreja. E agora eu vou falar aqui. Diferença entre ética geral e ética cristã. Enquanto a ética secular pode ser relativa, a ética cristã é fundamentada na palavra de Deus. O fundamento da ética cristã está em 2 Timóteo 3, 16 a 17. A Bíblia, a nossa ética, ela tem que ser baseada na Bíblia. A nossa ética não pode ser baseada no achismo. Muitas das coisas que nós hoje pregamos, se você for pesquisar a história da igreja, houve os concílios. Nesses concílios, como por exemplo, ao concílio, se não me engano, de Nicéia, que vai dizer sobre a divindade de Jesus. Foi algo que foi estudado, foi algo que foi discutido. Então hoje, a nossa ética, ela tem que ser baseada totalmente dentro da palavra de Deus. E hoje, por exemplo, princípios de ética cristã. Homem de Deus e mulher de Deus não pode fazer fofoca. Mas hoje nós temos disciplina para adultério, nós temos disciplina para roubo, mas nós não temos disciplina para fofoca. Nós não temos disciplina para falso testemunho. A Bíblia diz, lá no Decálogo, não os levantei falso testemunho. A pessoa não presenciou, a pessoa não viu. Ela ouviu falar e ela passa para frente. A famosa brincadeira que tinha na escola, que era o telefone sem fio, que falava uma coisa no ouvido e quando chegava lá na frente, a coisa estava muito maior. Eu não sei se os irmãos já ouviram sobre isso, mas eu quero deixar aqui para os irmãos. Um pastor tinha sofrido uma calúnia numa cidade. Um jovem tinha falado mal dele. E aí, esse jovem depois foi pedir perdão pro pastor. E o pastor falou com ele assim: eu te perdoo, meu filho, porque você fez. E ele falou assim: e o que eu posso fazer para corrigir? O pastor pegou o carro dele, abriu o porta-mala, colocou um saco grandão, um pacote grandão de pena e abriu o pacote de pena. E saiu pela cidade com o carro e as penas voando. E aí ele falou com o jovem assim: tenta recolher essas penas. Aí o jovem falou assim: eu não consigo. Ele falou assim: da mesma forma da história que você espalhou sobre a minha vida. Hoje você já não consegue mais consertar. Eu posso te perdoar, mas você não consegue consertar. Por quê? Há uma falta de ética. Se você hoje for consultar e você for falar mal de um médico para outro, o outro médico não fala nada. Por quê? Eles têm um código de ética. E no meio do cristão precisa ter esse código de ética. A ética cristã é teocêntrica, ou seja, é parte do caráter de Deus como modelo para o nosso viver. A vida de um cristão, a ética cristã, ela tem que ser pautada no caráter de Deus. Uma das coisas que mais pega na vida cristã é a santidade. Por quê? É um dos atributos de Deus, é a sua santidade. E hoje,
já não se fala, numa vida de ética, já não se fala em santidade. O caráter de Deus é o nosso modelo. Por isso que Deus disse, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Por que Deus está falando isso? Sede separado. Vocês precisam ser diferentes. Por quê? Porque Ele é assim. E eu e você, quando dizemos que somos filhos de Deus, temos que agir como filhos de Deus. A Bíblia como fonte de ética cristã. Irmãos, se os irmãos pegarem o livro de Provérbios, os irmãos vão aprender muito. O livro de Provérbios vai dizer o seguinte, que não é para você ficar aí na casa do seu irmão todo dia, porque uma hora você vai ser enfadonho. O livro de Provérbios nos ensina até quando devemos visitar os outros. A Bíblia nos ensina. Olha o quanto que a Bíblia é poderosa para nos ensinar. Olha o quanto que a Bíblia tem poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. A Bíblia apresenta princípios éticos desde Gênesis até Apocalipse. Olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Olha o que a Bíblia tem para a gente. Um exemplo é os 10 mandamentos de Êxodo 20, como base moral para um relacionamento com Deus e para com o próximo. Ética. Olha uma ética. Ética. A Bíblia diz assim, não cobiceis, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, não cobiceis a mulher do próximo, nem a jumenta, nem o jumento, nem nada que pertence ao seu próximo. Isso é um manual de conduta para que eu tenha com o meu próximo. Mas olha também o que diz no início. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração. Eu tenho princípios para lidar com Deus e tenho princípios para lidar com o meu próximo. Jesus disse assim, ó, os 10 mandamentos se resumem a 2 no que Jesus vai ensinar agora. Dizendo o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento e de toda a vossa alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama, quando a gente tem essa ética cristã, esse princípio cristão, a gente vai querer para os outros aquilo que a gente quer para a gente. A gente não quer para os outros aquilo que a gente não quer para a gente. A gente não pode ser assim. Como cristão, como pessoas de Deus, nós precisamos ter um despertamento acerca da ética, acerca daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para você e daquilo que Deus tem para o próximo. Nós precisamos entender isso. Hoje já não sabemos mais como lidar dentro da igreja. Olha como é que ética cristã pega muito. Preste bem atenção, a Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Hoje, se mentira fosse disciplinar crente dentro da igreja, hoje eu acho que 70% da igreja hoje já não poderia mais participar de várias coisas, de vários ministérios, de vários departamentos dentro da igreja. Por quê? Hoje, uma coisa que não se fala, mentir, falar mal da mentira. Hoje já não se prega. Hoje é um tal de massagear o ego e pessoas sem ética, pessoas sem princípio, pessoas sem valores espirituais, pessoas sem visão espiritual, completamente fora da palavra de Deus. Os mandamentos vêm com isso. Olha o que a Bíblia diz. Não dirás falso testemunho do teu próximo. Se você não viu, se você não presenciou. Eu tive um líder de louvor que ele dizia o seguinte. Quando alguém falava algo de alguém, ele falava assim, ó, eu vou chamar a pessoa e você vai falar na frente da pessoa. Ah, não, eu não vou falar, então não é verdade.
princípios, ética, valores, normas. Se nós não começarmos a entender o quanto essa ética faz bem para a gente, faz bem para a igreja, nós vamos ficar igual o pessoal do mundo. Nós vamos ficar igual as pessoas desse mundo. Pessoas sem princípios, pessoas sem valores, pessoas enganando umas às outras. Se a gente for ler o livro de Jeremias, que eu aconselho os irmãos a lerem, os irmãos vão ver que Deus está falando com aquele povo, que aquele povo vem transgredindo a lei de Deus, mas também que aquele povo está fazendo maldade ao estrangeiro, está fazendo maldade ao órfão, está fazendo maldade à viúva. Se nós formos lermos o verdadeiro jejum que Deus quer da gente, lá no livro de Isaías, ele está falando, não é esse o jejum que quero? Que solte as amarras do oprimido, que alimente o faminto, que cuidem dos órfãos, das viúvas. Preste bem atenção, isso é ética, isso é princípio, isso são valores. E nós, como cristãos, estamos perdendo isso no decorrer da história. Estudando um livro chamado Os Mártires do Coliseu, um dos imperadores, que eu não vou me lembrar o nome agora, porque é muita coisa, disse assim: a igreja cuida dos seus doentes e cuida dos nossos também. Preste bem atenção, a igreja, naquela época, a igreja primitiva, cuidava dos doentes dela e cuidava dos doentes de fora também. Olha o trabalho social que a igreja fazia. Olha o princípio e a ética que a igreja tinha. Mas, Cleito, por que você tem falado disso? Porque nós precisamos voltar para a Bíblia, voltar para o princípio que a Bíblia ensina, para a ética que a Bíblia ensina, para que nós voltemos às nossas origens. A Bíblia diz o seguinte, assim, Deus falando à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, volta e arrepende-te. Nós estamos precisando voltar à ética, ter princípios. A ética precisa fazer parte da nossa vida, e principalmente uma ética cristã, com base moral e num relacionamento com Deus e com seu próximo. Quem é o próximo? A gente já viu a história do bom samaritano, Jesus falando quem é o próximo, né? O sacerdote passou de lado, o levita passou e veio um samaritano que não conhecia aquele homem, pegou aquele homem, levou ele para a estalagem, cuidou dele, colocou óleo nas suas feridas. Este é o próximo, esse é aquele que vai fazer a bondade. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, assim: não pagais o mal com o mal, mas pagai o mal com o bem. O que é isso? Ética. Por que é ética? Porque isso é valor, isso é princípio. Olha o que a Bíblia diz, Deus falando assim, ó: não vingueis, mas deis lugar à ira, porque minha é a vingança. Olha só, princípio. É um princípio divino. A Bíblia, ela não muda, ela continua a mesma. A vida de Jesus é um padrão máximo de ética cristã. Amor, humildade, verdade, justiça, perdão. Eu quero pegar aqui como exemplo de Jesus o perdão de Jesus. Quantas das vezes nós, como cristãos, temos falado dentro das nossas igrejas assim, desse jeito, principalmente depois que começou essa era coach. Eu até perdoo, mas não convivo. Imagina se Deus for tratar a gente dessa forma. Deus fala assim, ó: eu vou te perdoar, mas no céu você não entra. Como assim? Eu perdoo, mas não convivo. Tem algo aqui que não bate.
tem algo aqui que não fecha. Perdão é perdão. Pedro pergunta a Jesus, Jesus, eu tenho que perdoar meu irmão até 7 vezes? Jesus diz, não, 70 vezes 7. Isso é no dia. Perdoar está muito além daquilo que nós entendemos. Nós estamos precisando pedir a Deus, sabe o quê? Orar e falar, Senhor, me ensina a perdoar como o Senhor perdoa. Eu e você dizemos que perdoamos. Mas na primeira oportunidade estamos jogando na cara. Estamos falando que a pessoa, não, ó, você fez isso comigo. Você lembra? Você fez isso comigo. Então não foi perdão. Então você não perdoou. Não houve um perdão da sua parte. Porque toda vez que Deus nos perdoa, Deus pega aquilo que nós fazemos e lança no mar do esquecimento. E nós pregamos perdão. Mas nós hoje não confiamos. Jesus é o maior exemplo de ética. Jesus não sabia que Judas estava tirando dinheiro dentro do alforje? Mas Jesus tirou ele de lá? Não. Jesus esperava que Judas mudasse. Eu e você temos que ter os mesmos princípios de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, lá no capítulo 13, no versículo 15, deixa eu achar aqui, que diz assim, ó, porque eu vos dei exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Jesus está falando, ele está dando uma resposta para Pedro. Jesus está falando, ó, eu dei exemplo para que como eu fiz, vocês também façam. Se não me engano, se não me falha a memória, eu acho que foi Policarpo. Policarpo que quando foi ser preso, quando ele foi ser levado para ser morto, Policarpo estava pregando. E a guarda pretoriana parou na porta da congregação e ficou esperando Policarpo. Eles tinham tanto respeito com Policarpo, que na hora de levar Policarpo, eles nem amarraram Policarpo. Eles só conduziram Policarpo. Uma coisa que nós precisamos entender. Jesus falou assim, quem vive pela espada, vai morrer pela espada. Uma coisa que eu e você precisamos entender é a lei da semeadura. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas não adianta eu e você queremos plantar coisas ruins e queremos colher coisa boa. Se eu não sou humilde, se eu não falo a verdade, se não pratico justiça, se não libero perdão, o quanto eu sou parecido com Jesus? Nós queremos ter o coração de Davi, queremos ser segundo o coração. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, queremos ser como Davi. Mas o quanto nós queremos parecer com Jesus? O quanto estamos dispostos a parecer com Jesus? Jesus é o maior exemplo de ética. Jesus nunca deixou nada a desejar. E nós precisamos olhar para ele. Jesus é o nosso exemplo maior. Não existe outro exemplo. O apóstolo Paulo é um grande homem. Nós não vamos discutir isso. Mas Jesus é o maior exemplo. O que Jesus fez e o que Jesus deixou, nós precisamos hoje fazer e praticar. Nós não podemos nos perder sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim, ó, porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas. Jesus deixou o maior exemplo de ética. Jesus deixou o maior exemplo de justiça. Quando Jesus era esbofeteado, Jesus diz assim,
Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Parece algo muito bobo. Que é isso, pastor Cleito? Mas eu já li isso. Agora tenta aplicar isso na sua vida. Quando você descobrir que alguém falou mal de você, quando você descobrir que alguém te desejou mal, tenta você fazer uma oração por essa pessoa, mas uma oração verdadeira, sincera, falando para Deus, Deus perdoa essa pessoa porque ela não está sabendo o que está fazendo, não. Ou nós vamos responder à mesma altura, ou nós vamos xingar, ou vamos falar mal, ou vamos querer colocar que a falha daquela pessoa é maior do que a nossa. Paulo vai dizer, dos pecadores, ele é o maior. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Jesus era um exemplo de humildade, irmãos. Eu não consigo, todas as vezes que eu vou ler, eu fico, assim, abismado com a humildade de Jesus. Preste bem atenção numa coisa. A gente é muito rápido na nossa resposta. A gente não para. A Bíblia diz, sede pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no irá. Presta atenção. Jesus está conversando com Pilatos. Jesus está numa conversa com Pilatos. E Pilatos diz assim, tu não sabes que eu tenho autoridade de te prender e de te soltar? Jesus vira para Pilatos e diz a ele assim, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Jesus não desfez da autoridade de Pilatos. Mas Jesus mostrou para Pilatos quem foi que deu para ele aquela autoridade. Quem deu aquela autoridade para Pilatos foi o próprio Deus. Então nós precisamos entender, olha a humildade de Jesus. Em aceitar ser batizado por João Batista, o próprio João Batista vai dar testemunho disso. E nós, quando não recebemos aquilo que nós achamos que merecemos, nós não somos humildes. Nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes. Isso tudo é falta de valores, princípios e normas. Nós estamos precisando aprender um pouco mais. A importância da ética na vida diária. Numa vida diária. O comportamento do cristão deve refletir a nova vida em Cristo. É o que eu tenho falado desde o início da aula. Quando eu falo de ética, eu estou falando de uma vida nova. Nós não acreditamos que nascemos de novo? Então nós temos que pensar diferente. Ah, pastor Cleito, mas o velho homem está aí. Para isso nós temos jejum, oração e a palavra de Deus. Sabe para quê? Para que nós sejamos admoestados, preparados, lapidados. Irmãos, a Bíblia precisa ser de novo o manual de vida nosso. Ou nós voltamos para a Bíblia ou paramos com tudo. Eu leio vários livros, vou ler vários livros. Se você der uma olhadinha, eu tenho aqui, ó. O meu é Dia a Dia com Spurgeon, manhã e noite, com Spurgeon. Tá aqui. Eu leio. Li um livro do John Berive. Mas ainda assim, tudo que esses homens ensinam, tudo que eles trazem para nós, não supera o que a Bíblia traz. Pastor Cleiton, eu não posso ler bons livros. Você tem que ler livros. Precisa ler. É necessária a leitura. Mas a Bíblia ainda é a base de tudo. Pastor Cleiton, eu não posso assistir um pregador bom. Eu não posso me espelhar no pastor. Pode, deve. Mas ainda assim, Jesus é o maior exemplo. Por quê? Uma hora
esse pastor pode falhar. Uma hora esse homem pode falhar. Uma hora John Berive pode cair. Mas mesmo assim, Jesus permanece de pé, ressurreto, como diz a palavra. O comportamento do cristão deve refletir sua vida nova. 2 Coríntios, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim, ó. 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Por isso que Paulo vai dizer assim, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Valores, princípios e normas. Ética cristã. Nós precisamos de ética cristã. Ética no falar, ética no vestir, ética no agir, ética na finança, ética na família, no trabalho e na igreja. Nós precisamos de ética nisso tudo. Por que ética no falar? Nem tudo o homem de Deus e a mulher de Deus tem que estar falando. Tem coisas que nós estamos vendo que precisamos orar. Tem coisa que precisamos falar. Como eu já disse antes, Tiago vai dizer isso, sede pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no irá. Por isso que a gente tem que ser pronto para ouvir. A gente pode ouvir de tudo, mas no falar, uma coisa que eu aprendi, enquanto a palavra está na sua boca, ela é escrava sua. Depois que ela sai, você se torna escravo dela. Ética no vestir. Quantas nossas igrejas hoje, a gente já não consegue mais distinguir quem é quem. Pastor Cleito, o senhor é a favor da época que usava calça até para dormir? Não, não sou isso não. Mas a Bíblia diz que a gente tem que fazer as coisas tudo com decência. Irmãs vestindo saia, que aquilo está parecendo até segunda pele. Homens com calça apertada, sem postura nenhuma. Tá parecendo cantor sertanejo. Nada contra os cantores sertanejos. Ética na hora de agir. Homem de Deus, mulher de Deus, não age em precipitação. Olha o que a Bíblia diz. Lá no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele medita nela de dia e de noite. Olha o que Deus vai falar com Josué. Josué, não se aparte do livro da lei, mas medita nela de dia e de noite. Por quê? A Bíblia é o manual de ética que precisamos. Na hora de agir, precisamos ter princípio cristão. Hoje tem cristão que, dependendo da situação, ele fala palavrão, ele xinga. Ética nas finanças. Um irmão não pode enganar outro. Ética na família. Principalmente o homem é o sacerdote do lar. Ele tem que ser exemplo, tem que ser manso, tem que ser prudente. Ética no trabalho. Quantas pessoas dentro do trabalho, dentro da igreja, eles são uma coisa, dentro do trabalho eles são outra. Falam mentira no trabalho, engana, entrega os colegas. Isso é falta de ética. Ética na igreja. Como eu disse aqui, ó, a gente não sabe, não tem prudência. Hoje, vou usar um exemplo. Na minha época não podia. Um irmão tivesse de carro e a irmã podia estar indo debaixo de chuva. Se a esposa dele não tivesse dentro do carro, ele não podia levar a irmã.
Por quê? Porque tinha uma ética, tinha valores, tinha princípio. Hoje você vai falar isso, o povo, não, mas não é bem assim. As coisas estão mudando. Integridade com o testemunho para o mundo. Mateus capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, lá no capítulo 5, no versículo 16. Diz assim, ó. Mateus 5,16. Diz assim, deixa eu ler para os irmãos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que a nossa integridade, o nosso testemunho, a nossa ética tem que resplandecer no mundo, para que os homens vejam e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Como é que o mundo vai glorificar ao nosso Pai que está no céu, sendo que quando eles olham para mim, eles veem em mim um mau testemunho? Quando eles veem em mim um testemunho sem integridade nenhuma, um homem de duas caras, um homem que fala mal dos outros, falta de ética. O papel da consciência e do Espírito Santo. Uma coisa que nós estamos perdendo, a nossa consciência. O apóstolo Paulo diz assim, se o seu coração não te condena, tem paz com Deus. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Por isso que a nossa consciência precisa passar pelo filtro chamado Espírito Santo. Pelo filtro chamado palavra. Muitas das vezes a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem bom, mas o final dele é perdição. Quantos homens de Deus não filtram o seu caminho pela palavra, pela Bíblia? A consciência nos alerta sobre o certo e errado, mas pode ser influenciada pela cultura e pelo pecado. A nossa consciência, ela pode, muitas das vezes, sofrer com isso. Com o quê? Com a cultura, né? Nós temos uma cultura que ela é complicada demais. Vou dar o jeitinho brasileiro, E que jeitinho brasileiro é esse? 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2, diz assim, ó. Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. A consciência é um alerta do que estamos fazendo de certo e errado. Às vezes a gente está fazendo algo que é errado, a nossa consciência pesa. Não, eu estou fazendo isso, mas isso está errado. Eu estou enganando minha esposa, mas isso está errado. Mas a cultura, mas o pecado tem hora que cauteriza a nossa consciência. E é nesse momento que precisamos estar sendo guiados pelo Espírito Santo. Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos nos perder. Grandes homens de Deus estão se perdendo porque não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Estão vivendo uma falta de ética muito grande. Muito grande. No livro Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão João, no capítulo 16, no versículo 13, diz assim, ó. 16:13 diz assim, ó. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Preste bem atenção, nós precisamos criar uma dependência do Espírito Santo.
Se nós não criarmos essa dependência do Espírito Santo, nós não vamos conseguir discernir o que é certo e o que é errado. Nós estamos vivendo uma vida, lá vai, ó, de qualquer maneira. E nós temos que entender. Jesus vem buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as vossas obras. Ética cristã. Crente ético vive em obediência ao Espírito, não apenas a normas humanas. Isso é forte. Como é que a gente vai obedecer ao Espírito Santo se a gente não lê a Bíblia? Se a gente não ouve o que a palavra está dizendo? Não, a Bíblia, não. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Ela já está passada, ela está obsoleta. Gálatas capítulo 5, no versículo 22, até o versículo 23, diz assim, ó. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Se nós não tivermos os frutos do Espírito, não adianta. Jesus disse, toda vara que está nele, lá em João 15, toda vara que está nele, que não dá fruto, ela é cortada e jogada fora. Que fruto é esse? Os frutos do Espírito. Amor. Paz. Longanimidade, tardio irá. Benignidade, precisamos ser bons. Fidelidade. Mansidão. E uma coisa que precisamos demais, ser um povo temperado. Temperado. Porque há uma quantidade de crentes sem tempero. Tá bom? E eu quero entrar aqui na conclusão para mim poder estar terminando. A ética cristã não é uma teoria, é um estilo de vida. Crente tem que ser diferente. Se nós não tivermos essa ética, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Devemos refletir Cristo em todas as áreas da nossa vida, sendo luz e sal nessa terra. A ética vem com essa força para trazer para a gente um despertar, algo que precisamos viver no nosso dia a dia. E eu trago para você hoje um desafio. Viver com coerência entre o que cremos e o que praticamos. Tem que ter coerência. Aquilo que nós cremos com o que estamos praticando. Será que o que estamos praticando a Bíblia aprova ou a Bíblia reprova? Que possamos, nessa aula, sermos despertados pelo Espírito Santo. Tá bom? E na próxima aula nós estaremos falando sobre a ética cristã, comportamento pessoal e social. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Eu, pastor Cleito, com muita alegria no coração, quero aqui compartilhar junto com você conhecimento. Que Deus abençoe.